Olá, crianças! Vamos trabalhar hoje o gênero textual receita, tá? Nós vamos trabalhar esse gênero porque nós vamos também, fazer a prova SAEB e a gente precisa conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual, tá certo? Que é a receita. Bom, eu vou ler aqui para vocês o que está explicando o que é receita. Receita é um gênero textual que apresenta duas partes bem definidas. Que partes são essas? Os ingredientes e o modo de fazer. O modo de fazer também pode ser descrito como preparo, tá? Que podem ou não vir indicadas por títulos. Então, a receita é um gênero textual que tem duas partes bem definidas. Ingredientes, e modo de fazer ou preparo. E nem sempre ela pode vir acompanhada com um título, dizendo que tipo de receita é aquela, certo? Mas aí eu pergunto a vocês, receita só é apenas de comida? Não necessariamente, Porque nós temos receitas de como fazer brinquedos, massinhas, bolinhas de sabão, já falei, massinha, que é a massa de modelar. Nós também temos como fazer tinta caseira, uma receita de como aplicar um produto no cabelo, não é isso que vem lá, quais são os ingredientes, e como é que nós devemos fazer, a execução dele. Então, a receita, pessoal, não é apenas para comida. A receita só é de comida, como fazer uma comida, não. Como fazer um brinquedo, como fazer um jogo, como fazer algo assim para o cabelo, para colocar no cabelo ou para colocar no rosto, enfim, tem vários tipos. E também para comida. E eu vou mostrar para vocês aqui, algumas receitas, tá? Deixa eu colocar essa aqui, a receita, essa aqui. Olha só, aqui nós temos uma receita de massinha caseira, tá? Então, aqui, na massinha caseira, nós temos o material, que são os ingredientes, e aqui abaixo, nós temos o modo de fazer. Não está descrito aqui o item, modo de preparo ou modo de fazer, não tem. Mas aqui nós temos duas partes bem definidas, que é os ingredientes, o material e o modo de fazer. Então, aqui nós temos a receita de massinha caseira. Quais são os ingredientes ou material? Um copo de água, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de óleo de cozinha, 500 gramas de farinha de trigo e tinta guache, qualquer cor. Aí nós vamos aqui para o modo de fazer, Em uma bacia, coloque a farinha, o sal e o óleo. Misture tudo com as mãos. Aos poucos, acrescente água até começar a formar uma massa. Por último, adicione o guache e mexa com as mãos até a tinta se misturar com a massa. Então, aqui nós temos uma receita de massinha caseira. Aqui não está especificando, dizendo assim, lá, o título, o subtítulo, modo de preparo. O modo de fazer não tem, mas aqui está dizendo passo a passo de como deve ser feita o preparo da massinha, tá bom? E aqui no lugar de ingredientes tem a palavra material. Vamos lá para a outra. Olha só, aqui é outra receita, tá? Só que é uma receita de tinta caseira. Na receita de tinta caseira, que nós temos aqui o título, tinta caseira. Aqui o título foi massinha caseira. Então, aqui nós já temos especificando o que são os ingredientes e o modo de preparo, que são as duas partes, as duas partes bem definidas da receita, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os ingredientes da tinta caseira?
2 colheres de açúcar, meia colherzinha de sal, meia xícara de amido de milho. Esse amido de milho é a maisena com S, tá? Porque a maisena com Z é o nome do produto que está sendo vendido, mas maisena com S é o amido de milho, tá? 2 xícaras de água e corantes alimentícios. Aqui não tem especificando a quantidade de corante alimentício, porque eu acho que vai ficar a critério de quem vai fazer a receita. Aí aqui nós temos o modo de preparo. Numa panela, coloque o amido e aos poucos a água. Misture. Adicione o sal, açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo até engrossar. Quando estiver consistentes igual à tinta, retire do fogo e mexa até esfriar. Divida a mistura em potinhos diferentes e adicione corantes alimentícios. Então, aqui nós temos uma receita de tinta caseira. Nós temos o título, nós temos as duas partes, né? As duas partes da receita, que são os ingredientes e o modo de preparo. E aqui nós temos, ó, a receita, uma receita de comida. E qual é o título dessa receita? Salada de frutas. Então, nós temos aqui os ingredientes, né, que são as duas partes de uma receita, os ingredientes e o modo de fazer ou o modo de preparo. Então, vamos lá. Quais são os ingredientes para essa salada de fruta? Bananas, morangos, maçãs, mamãos, leite condensado. Aqui, como vocês podem ver, não está especificando quantidade, quantas bananas, quantos morangos, maçãs, mamão e leite condensado. Por quê? Porque vai ficar a critério, certo? Esse critério é à vontade de quem vai fazer a receita. Pode ser apenas essa salada de frutas com uma fruta de cada, ou 2 frutas, ou 3 frutas. Como eu já falei, vai ficar à vontade da pessoa que vai fazer, certo? Então, nós temos aqui os ingredientes e aqui nós temos o modo de fazer. O modo de fazer é como vai ser feita essa receita. Primeiro passo, né? Lavar as frutas. Não pode usar frutas sem estar lavadas. Depois, descascá-las. Vocês vão descascar as bananas, morango não precisa descascar. As bananas e o mamão vai precisar descascar. Maçã e morango não precisa. Terceiro, picá-las em pedaços pequenos, ou seja, vão cortar em pedaços pequenos essas frutas. Depois, cobrir as frutas já picadas com leite condensado. Aqui esqueceu de colocar o seguinte, que deve colocar todas as frutas que foram picadas dentro de uma tigela ou de uma bacia, ou de um pote, né, para poder mexer. Só ficou faltando acrescentar isso. Mas subtende-se, né, que deve ser colocada numa tigela ou numa bacia ou num pote. Então, aqui nós temos uma receita de comida, uma receita de tinta caseira e uma receita de massinha caseira. Tudo isso faz parte do gênero textual receita. Eu não sei se vocês estão lembrados que eu ensinei, né, a receita de como fazer uma peteca não escrita, mas sim eu falei para vocês verbalmente, de como fazer uma peteca, uma peteca com material que pode ser reutilizado, né, que foram folhas de jornal, ou de revista, ou de papel e mochila plástica, né, que eu falei para vocês, ensinei para vocês como fazer a receita desse brinquedo. Então, a receita, pessoal, é um gênero textual, né, que apresenta 2 partes bem definidas. Que partes bem definidas são essas? Os ingredientes e o modo de fazer. Toda receita tem que vir acompanhada de um título? Não, nem toda receita, né, vem acompanhada de um título. E outra coisa, toda receita
Se refere a comida, também não, porque eu já mostrei para vocês aqui, ó, receita de massinha e receita de tinta caseira. Agora nós vamos para a atividade, ok? Vamos lá. Pronto, vamos lá, tá, pessoal? Deixa eu colocar mais pra cá, né, para dar destaque à nossa aula de hoje sobre o gênero textual receita. Vamos lá. Primeiro, que gênero textual foi apresentado? Que gênero textual foi apresentado aqui? Letra A, notícia. B, fábula. C, receita. Ou D, tirinha? Muito bem. Letra C, receita. Segundo, a receita possui duas partes que são: letra A, ingredientes e receita. B, modo de fazer e o cozinheiro. Letra C, cozinheiro e ingredientes. E letra D, ingredientes e modo de fazer. Ingredientes e modo de fazer. A alternativa correta é a letra D. E terceiro, as receitas só são de comidas? Letra A, sim, ou letra B, não? Essa receita aqui é de comida? Essa aqui é de comida? Essa aqui é de comida? Sim, mas essa não é e essa não é. E tem tantas outras receitas que também não são apenas de comida, tá? Então, não. As receitas não são apenas de comida. E toda receita obrigatoriamente tem que vir acompanhada de um título? Também não. Essa aqui tem, ó, essa tem um título, essa tem um título e essa tem um título, mas tem outros tipos de receita que não tem título. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos aqui, ó, a nossa atividade. Como nós estamos nos preparando, né, para a prova SAEB, então, vocês receberam essa atividade aqui que vocês vão recortar e colar no caderno. Coloquem o nome da disciplina, português, e a data de hoje, 12/11/2021. E aqui, ó, nós temos um texto. Vamos ler? Bolinha de sabão. Ingredientes: um copo de água, sabão, um canudinho. Modo de fazer: coloque uma colher de sabão picadinho no copo de água e mexa bem com o canudinho. Pegue o canudinho e sopre. Você fará muitas bolinhas. Aí vamos lá. Nós temos aqui, primeiro, coloque o primeiro aqui nesse onde tem o R minúsculo, tá? Coloquem o primeiro. Esse texto aqui que nós acabamos de ler é um aviso, uma notícia, um convite ou uma receita? Que tipo de texto é esse? Tá? Segundo, esse segundo vocês vão copiar no caderno, tá? Segundo, escreva as partes que compõem uma receita. Quais são as partes que compõem uma receita? No próprio texto já tem as partes que compõem a receita, as partes bem definidas. E qualquer dúvida, volta ao vídeo para saber, tá? Terceiro, qual o título da receita? Que também está aqui, tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá? Para nós trabalharmos o gênero textual receita. Tá bom, pessoal? Preste atenção na explicação, ok? E qualquer dúvida, volta novamente ao vídeo e responde a sua atividade, tá bom? Um cheiro!